Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber um dos principais expoentes do setor do mercado de biológicos no Brasil e no mundo. Ele é bacharel em Engenharia Agrícola pela Universidade de São Paulo, Exalc, USP, tem pós-graduação em Negócios, MBA em Investimento, Gestão e Planejamento no mercado da indústria de cana-de-açúcar pela FESEG, Exalc, USP também. Já foi vice-presidente da ABCBio, Associação Brasileira da indústria de biocontrole, também já foi conselheiro da CropLife Brasil e é o diretor comercial da Koppert Brasil, empresa que está aqui no nosso país desde 2012. Seja muito bem-vindo, Gustavo Hermann. Obrigado, Renata. Parabéns pelo seu podcast. Vai ser um sucesso, com certeza. Eu estou assistindo e estou louco para ver os próximos convidados aí. Pois é, para essa temporada foram 10 nomes selecionados a dedo. Estamos agora, nessa quarta temporada e a gente buscou trazer quem de fato é muito expoente, proeminente, destaque no seu segmento, no seu negócio. E claro que em biológicos a gente associa diretamente a Koppert e a Gustavo Hermann como liderança também. Gustavo, o que me chamou muito a atenção das primeiras vezes que a gente conversou foram 2 pontos assim que eu fiquei com aquilo na cabeça e realmente de fato, eu gostaria que você comentasse aqui pra gente. O primeiro deles foi que você mencionou, Renata, o que a gente faz nada mais é do que profissionalizar o que a natureza já nos traz, já nos dá de graça, que são os biológicos. E o segundo ponto também foi bastante importante, e mostrando todo esse avanço que aconteceu com os biológicos, porque, de fato, vocês foram os protagonistas nessa história no Brasil. E aí você colocou na época, Renata, lá no começo a gente era os conhecidos como bicho grilo. Então, eu queria que você comentasse esses 2 pontos para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Que legal, Renato. Obrigado demais por estar dando essa oportunidade para a Koppert e também para a gente falar um pouco sobre esse mercado de biológicos que vem crescendo muito no Brasil e no mundo. É muito legal trabalhar com a natureza. E quando a gente olha para a agricultura intensiva, como é hoje no Brasil, a gente costuma dizer que o Brasil é uma agricultura única no mundo, por sua característica tropical e de alta tecnologia, é muito baseada em monoculturas. E essa monocultura, ela acaba trazendo um desequilíbrio para o ambiente naturalmente. Ou seja, quando você esteriliza aquele ambiente e deixa somente uma cultura, se ela for sucessiva, se ela for passível de ataque de uma praga A ou B, essa praga vai ser muito maior problema ali do que ela seria num ambiente mais equilibrado, como uma floresta, alguma coisa assim. Então a gente vê que quando você trabalha com biológico, você acaba trazendo mais, trazendo de volta esse equilíbrio para aquele ambiente que foi, de certa forma, perdido por você estar fazendo sucessivas safras, talvez usando muito agroquímico para combater essas pragas e doenças, ou somente o agroquímico como método de controle. Então, o biológico ele acaba trazendo de volta esse equilíbrio combinado com as outras ferramentas de manejo. E, claro, quando a gente começou nesse negócio, há 20 anos atrás, era muito incipiente ainda a tecnologia. Então, o produtor associava o agrotóxico, o biológico, ao orgânico. Então, quando a gente chegava numa lavoura de soja convencional, o produtor falava, não, isso não é para mim, isso vai lá para os orgânicos, para o tomate orgânico, para a horta e tal. E isso foi mudando na medida em que a gente mostrou que realmente o controle biológico pode ser profissional, de larga escala e, obviamente, parte integrante da agricultura convencional. Claro que quando você fala de orgânicos, isso fica muito mais presente, ou seja, o orgânico ele precisa do biológico, ou mais até do biológico do que dos químicos, mas na agricultura convencional a gente é mais uma ferramenta no manejo que traz maior produtividade e maior sustentabilidade para o meio produtivo. Super interessante trazer essa pauta, toda essa história, discorrer bem aqui explicado para nós e ser um dos primeiros, de fato, a apostar na questão dos biológicos e depois aí de, digamos, 12 anos, passa um filme na sua cabeça, porque realmente eu imagino que no início vocês, de fato, tiveram que arregaçar as mangas, ir lá, provar que no Brasil era possível fazer o uso dos biológicos e ter respostas aí super válidas e produtivas também por culturas em grandes escalas, como a gente tem aqui no Brasil, e aí falando de soja, milho, trigo, café e por aí vai. Exato. Então, como é que foi para você, e vendo hoje que tantas empresas
e tão tradicionais também viram essa oportunidade, mas que de fato lá atrás eu imagino que vocês foram até julgados, né, pelo fato de apostar em algo que isso vai dar certo. Como que é hoje para você, Gustavo? Legal. Na verdade, a gente começou mais de 20 anos atrás. Eu fui convidado para entrar nisso, porque o Danilo, que é o outro diretor da Cooper Brasil, nós somos sócios há mais de 20 anos. Ele que realmente começou isso dentro da Exalc, né? A gente começou uma empresa, uma pequena empresa de controle biológico na incubadora da Exalc, e ele me chamou para ser sócio, e aí eu fui picado pelo bichinho do biológico, nunca mais saí. Mas fato é que, naquela época, você tinha, como sempre no Brasil, uma biodiversidade interessante de organismos para serem trabalhados ou para virarem produtos. Então, você tem bancos muito ricos de organismos nas universidades, na própria Embrapa, enfim, você tem uma gama, né, de produtos que podem sair disso. Mas o que faltava era a tecnologia para transformar esses organismos num produto de alta performance. Eu acho que nisso realmente a gente foi pioneiro, na medida em que nós percebemos que a gente não tinha essa tecnologia no Brasil disponível. Nós mesmos, na empresa, sofríamos com isso, então a gente queria ampliar o portfólio, a gente acabava conseguindo produzir 1 ou 2 produtos. E aí até a gente brincava que quando a gente ia falar com o produtor de soja, de cana, ia falar de proteção, e ele estava usando só químico, às vezes 10 aplicações de químicos, e a gente ia lá com um produtinho biológico e falar, pô, estou entrando de faca no tiroteio, né? Como é que eu vou posicionar esse negócio se o cara está usando só químico? E aí a gente mudou a chave, falou, pô, nós precisamos de tecnologia, precisamos de portfólio abrangente, porque nós temos que ter uma gama de produtos que realmente contribuam para a maioria dos problemas do agricultor. E aí fomos buscar, porque a Coopert, desde a nossa época de faculdade, já era referência em tecnologia, né? O Danilo já tinha visitado as plantas de produção lá e visto que era o estado da arte da tecnologia, e fizemos o seguinte, trouxemos a empresa para o Brasil, mas adaptando a tecnologia às nossas condições. Então, também, desde o primeiro dia, isso foi em 2011 que a gente começou a Coopert aqui, desde o primeiro dia a gente decidiu em ter produção local. Então, a gente trouxe a tecnologia e a gente embarca essa tecnologia nas nossas fábricas aqui no Brasil. Isso faz também com que nós tenhamos os produtos à base de micro-organismos, em sua maioria nacionais, e também num custo-benefício muito bom para o produtor, porque a gente não precisa importar nada, né? A gente produz aqui em reais, vende em reais, isso traz bastante competitividade também, que é muito importante para todas as culturas. E como é que tem sido também esse horizonte de oportunidades? Porque eu sempre falo que quando a gente é protagonista ou somos os primeiros ali que iniciou realmente ali o caminho, a gente, claro, tem mais desafios e acaba, de fato, tendo e sendo a referência. Como é que vocês veem o futuro, né? Você em especial, Gustavo, do biológico em nosso país? É legal a gente ver, até né, na sua pergunta anterior, a gente vê hoje o tamanho e a proporção que isso se tornou, e a gente lá atrás começando, né, engatinhando, você via pessoas que apostavam que não ia dar certo. Mas até por conta das tendências no mercado de proteção química, né, de você ter cada vez menos moléculas novas no mercado, você ter banimento de moléculas tóxicas, isso é uma tendência inexorável. Não é só porque está vindo da Europa ou dos Estados Unidos essa pressão. No Brasil, a gente vai ter isso muito acelerado, né, nos próximos anos. Fica mais importante ainda a gente falar desses desafios próximos para o biológico. Mas a boa notícia é que a gente está só no começo, né? Quando a gente olha o que os químicos já construíram, e eu acho que temos que render aqui também, né, um reconhecimento da indústria de agroquímicos que fez com que a produtividade brasileira tenha crescido muito nos últimos 30 anos, né? É hora também da gente colocar esses padrões para o biológico, ou seja, esse desafio de que o biológico tem que, daqui para frente, continuar elevando essa produtividade e resolvendo a maioria dos problemas. Para isso, é preciso muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. A gente fala que inovação é a palavra-chave, porque se a gente está só no começo, a gente está com poucos produtos ainda disponíveis em termos de pragas e doenças na agricultura, perto do que você tem de ferramentas químicas. Então, a indústria ela tem que investir muito mais do que ela está investindo hoje, né? E essa é até uma autocrítica que a gente faz, não só enquanto Coopert, mas toda a indústria de biológico, para que a gente tenha esse portfólio amplo, né? No
prazo de 10 anos e a gente possa realmente falar de uma agricultura em que você inverta a lógica do processo de proteção, ou de fitossanidade. Eu vou começar com o biológico e eu tendo um estouro lá de uma praga, uma população que de repente o biológico não conseguiu segurar, aí eu entro no químico. Hoje a gente faz um pouco o contrário, né, Renata? A gente começa com os químicos e isso tem causado muitos problemas de eficiência do químico, de resistência de pragas e doenças e tudo mais. Sem falar que quando a gente olha para o mercado de proteção, nós ainda estamos falando de dois segmentos grandes, fungicidas e inseticidas. O segmento de herbicida não tem biológico. Então também a gente está investindo em pesquisa para bioherbicidas, para a gente participar desse mercado como um todo. Eu acredito que assim a gente vai conseguir ter ainda mais sucesso, né, e participar efetivamente dessa transformação da agricultura. Bom, bioherbicida que é o ponto-chave, que deve ser um ponto de virada, né? Mais uma revolução. E vocês imaginam, assim, já tem uma estimativa para quando a gente deve ter uma novidade, Gustavo? Olha, enquanto Coopert, a gente tem hoje um centro de pesquisa dentro da Exalc, que chama Spark Bio, né? Uma parceria entre Coopert e FAPESP, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, e a Exalc USP, e a gente ali tem mais de 30 linhas de pesquisa. Uma delas é em bioherbicidas. Nós acreditamos que no prazo de 5 anos essa tecnologia começa a se viabilizar. É uma rota tecnológica muito complexa, né? É mais difícil pensar em bioherbicida do que herbicida em si, químico, né? Mas é uma tendência também que a gente vai ter que seguir. Porque, veja, quando a gente fala de herbicidas hoje tradicionais, existe essa pressão global. Olha o caso do glifosato, teve toda aquela celeuma nos Estados Unidos, o glifosato está sendo muito questionado na Europa. Então, a gente não pode esquecer que muitas dessas empresas que hoje oferecem essa tecnologia química, elas são europeias e americanas. A pressão sobre essas empresas nesses mercados é muito maior. A pressão, eu digo, de sustentabilidade, de banir moléculas tóxicas, de vir com novas alternativas, ela é muito maior e pode respingar em nós aqui. Mesmo essa pressão não sendo grande no Brasil, para grandes culturas, essas empresas têm suas matrizes em Europa e Estados Unidos. Então, a gente tem que pensar nisso até com uma responsabilidade, o produtor não ficar sem produto amanhã, porque a gente vê que não tem muita coisa química vindo de nova aí nesse mercado. Então, os bio vão ter que realmente fazer parte desse processo. Com certeza, né? É o pilar da sustentabilidade. Vocês nasceram assim, então já é muito inerente, presente, tanto na Holanda, foi onde foi o início de tudo, quanto a chegada aqui no Brasil. E é importante também a gente ressaltar nos outros pilares, né? Então, agora, a partir de janeiro de 2015, entra de fato que é o EUDR, que é o regulamento, então, para que não haja circulação de produtos provenientes de áreas desmatadas a partir de 31 de dezembro de 2020. Então, não serão mais aceitos produtos em circulação na Europa. Então, tem vários trabalhos já acontecendo a todo momento. Recentemente, até falei com o pessoal do Secafé, que lançou um site realmente para conectar produtores, exportadores, enfim, todos que lidam com essa cadeia tão importante que é a do café brasileiro e super responsável e sustentável, mas para realmente a gente atender esse mercado, que de fato é importante, né? Para a gente ter uma ideia aí, falando especialmente do café, metade das nossas exportações vai para o bloco europeu, então a gente precisa estar inserido nesse ambiente. E eu vejo a Coopert muito atualizada nesse sentido também, estando presente nessas discussões importantes e principais, como a que eu estive recente na COP28, isso de fato traz a companhia não só no respaldo de pesquisa, tecnologia, mas também inserida nos ambientes onde a discussão é realmente a sustentabilidade, Gustavo. Exato. E a gente precisa trazer essa discussão, né, esse debate para o agricultor. A gente vê que quando nós começamos a trabalhar com grandes culturas, você tem ainda uma distância muito grande do consumidor final. Culturas como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, são menos próximas do que o feijão, o tomate, a cebola. Então, essas culturas ainda trabalham muito pouco com essa questão de rastreabilidade, sustentabilidade, né? Exigir áreas não desmatadas, sem queimadas, sem trabalho escravo, ou seja, existe a linha de você ter uma produção responsável, uma produção sustentável. Tudo isso vai estar em prática nos próximos anos para todas as culturas.
fibras, né? Olha, por exemplo, o algodão, né? A pressão que está sofrendo para ter toda a sua Sim, cadeia rastreada. Então, a gente pode e deve ajudar nesse sentido, mas é claro que também não pode ser uma abordagem lá no campo de forma que obrigue o produtor a adotar qualquer tecnologia que não for viável para ele. Então, como é que a gente faz isso, Renato? A gente inverte a lógica do processo. Eu vou começar lá na base, ou seja, eu tenho que ajudá-lo no manejo dele. Esse manejo sendo mais eficiente, mais produtivo e com menor custo, isso a gente mostra nas áreas em que a gente integra o portfólio Copert, ele vai ter um resultado melhor e ainda assim ele vai poder falar, olha, eu estou com o meu sistema mais sustentável, menos resíduo de químico e posso entrar em todas essas linhas de certificação e rastreabilidade. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente faz, para também não ficar uma imposição de que eu tenho que usar o biológico, porque agora tem que ser mais sustentável, qualquer coisa assim, né? Porque a gente sabe sim. que a dor do agricultor é realmente que ele tem que controlar custo e tem que ter maior produtividade, porque não sabe por quanto ele vai vender o produto dele. O cara que Sim. planta cana, soja, algodão, feijão, ele fala, bom, eu vou plantar, mas que preço que isso vai estar a hora que eu colher? Então, a única coisa que eu controlo, eu não controlo o clima, eu não controlo o preço, a única coisa que eu controlo é o custo. Então, a gente mostra sempre que a agregação, né, do portfólio biológico em qualquer situação de manejo, ela vai sim trazer esse custo para baixo e aumentar a produtividade. Essa, vamos dizer assim, é a chave do sucesso para a gente poder levar isso para todas essas certificações e essas exigências dos mercados que vão ser cada vez mais críticos ao modo que a gente produz alimentos, energia e fibras. Exatamente, né? Eu vejo dessa mesma maneira e muito alinhado ao seu pensamento a questão do produtor, porque ele não vai fazer por ser sustentável, tem que ter resultado e é por isso que ele também está apostando no biológico cada vez mais, porque realmente traz um efetivo resultado ali em produtividade e realmente ele vê os benefícios também, o quanto isso pode ser mais valioso, né, para o mercado também e indo mais adiante para a gente aproveitar também no mercado de carbono, que já é uma realidade. Falando, Gustavo, agora um pouco também do seu lado como liderança, o quanto a influência, digamos assim, dos seus pais foram muito valiosas e até de outros profissionais e pessoas próximas para te levar nesse patamar que você está hoje, né, sendo uma figura bastante representativa, bastante com essa questão de liderança, e eu vejo muito familiar também, que é algo que a Copert tem de diferença em relação a muitas das companhias. Legal, legal você tocar nesse ponto, Renata. A gente, não só por ser uma empresa familiar, ou seja, a Copert é o nome da família holandesa que ainda detém as ações da empresa, mas também porque em qualquer lugar do mundo a gente trabalha realmente numa o que a gente chama uma hierarquia horizontal. Ou seja, todo mundo tem muito acesso, né, se conversa muito, a integração é muito interessante. A gente vê que isso melhora demais o clima do dia a dia. É claro que no fim do dia tem que ser profissional, tem que ter os níveis hierárquicos e tudo mais, mas quanto mais próximo, né, a pessoa se sentir da liderança, né, e da missão da empresa, melhor é para o seu dia a dia, né? A gente fala com funcionários todos os dias da Copert em qualquer lugar do Brasil e existe mesmo um sentimento de trabalhar pela causa. É claro que eu tenho que ter um bom cargo, um bom salário, mas, poxa, acordar todo dia e entender que eu estou ajudando o meio ambiente, eu estou ajudando a saúde das pessoas, isso traz um valor interessante. E, claro, enquanto pessoa, né, a gente tem nossas bases, né? Meu pai já é falecido, mas ele sempre foi empresário e foi político também, foi um político de projeção nacional, e eu aprendi demais, né, com esse dom dele de encantar as pessoas, de saber se comunicar e saber defender o seu ponto de vista dentro de situações adversas. E minha mãe é uma artista, uma comunicadora, ela sempre fez de tudo, pintou, tocou violino, teve agência de publicidade. Minha mãe, se deixar, ela quer mudar o mundo por cores e ideias, isso é muito legal também. Então, eu tive assim, uma base muito interessante para conseguir passar um pouco dessa energia para as pessoas que são hoje lideradas por nós, né? E eu brinco todo dia, o nosso desafio hoje, enquanto Copert, para a liderança acima, que está lá na Holanda, né, da empresa, a gente ainda tem que convencê-los de que após 12 anos a gente só está no começo, e para a liderança abaixo também, a gente ainda tem que convencê-los que a gente ainda só
está só no começo, né? Isso deixa todo mundo na mesma página, todo mundo ainda vibrante de estar trabalhando todo dia por essa causa que é maravilhosa. E também perpetuando esses valores, você falou muito bem, né? Tendo essas duas referências, tanto do seu pai quanto da sua mãe, então você pegou bases também muito sólidas, né? De valores muito importantes para você, e no caso também, imagino, tanto da questão empresarial quanto questão política, porque a gente fala que é muito importante a gente ter esse lado também em cada um, independente da área, né? Eu vejo que eu tenho um pouco disso também, da gente ter essa diplomacia, porque se não fosse isso, a gente não caminha, né? De nenhuma maneira, porque para todos os elos, todas as esferas que a gente conversa, e eu amo falar com o produtor rural, porque o produtor eu falo que é uma figura assim muito simples, e isso é muito bom, né? Ele ali, ou ela por si só, e explicando ali uma história de vida que já vem de muitos antepassados, geralmente. E até quando a gente tem que falar também com figuras aí em alto escalão, digamos assim, nacionais e internacionais. Então, essa parte diplomática é muito importante aí em todas as esferas, então acredito que você tem muito disso também. Exato. E claro, a questão dos valores familiares e de sentimento, que você pegou um pouco dessa arte da sua mãe, que também é bem importante. Isso você passa para os seus filhos, né? Também no seu dia a dia, como que é? Com certeza. Eu tenho 2 filhos já bem grandes, eu tenho o Léo de 26 e a Manu de 23, então já estão se encaminhando aí para o mundo, mas com certeza, isso traz um ambiente também familiar gostoso que ajuda demais na vida profissional, né, Renato? Acho que todo mundo tem essa dicotomia, né, de conseguir conciliar a vida pessoal e profissional, e quando você consegue, acho que é o mundo ideal. Claro que problemas existem nos dois ambientes, mas se a gente tiver serenidade, né, e tiver sempre essa base de valores para resolver esses problemas e entender que, de certa forma, tudo vai melhorar, acho que isso a gente acaba passando também para as próximas gerações. E essa questão que você falou, política, é muito engraçado, porque às vezes as pessoas falam, não gosto de política, não sei o quê, e aqui não estamos falando de política partidária. Sim. Aí o produtor lá, ele fala, eu sou avesso à política, mas na hora que ele acorda, ele se vê presidente de uma associação de produtores do Mato Grosso, aí ele tem que ter a parte política. Então a gente fala que política ela vai estar sempre na empresa, na associação, quando você está falando com os funcionários, quando você está negociando com o cliente, com o fornecedor, isso dá uma base muito interessante, porque aquela coisa de negociar, eu vou negociar, eu tenho que ser um bom negociador, então tem que ser bom para mim, eu tenho que matar o outro, não. Tem que ser bom quando é bom para os dois, né? Então, acho que a base política, ela traz também esse equilíbrio, né? Para quando você vai falar de negócio, você entender que todo mundo tem que sair bem de uma negociação, né? E não, eu vou ser o melhor e pisando por outros em meu caminho. Então, acho que vamos dizer, essa construção aí é muito interessante. E mudou muito, né? O mundo está muito mais assim hoje, né? Muito nesse ganha-ganha. E até quando a gente estabelece relação comercial, o Brasil sendo um grande exportador agro, então, obviamente, quando a gente tem ali os parceiros comerciais, destaque aí para a China, Estados Unidos, os países árabes, a gente vê que tem que ser uma relação de ganha-ganha, porque senão ela não é estabelecida, né? A gente vai exportar mais esse produto em especial, mas também tem que ter sempre a contrapartida, porque senão não consegue se estabelecer. Então, esse ponto que você colocou é super interessante, assim, para a nossa vida, para as empresas, desse equilíbrio, essa sinergia aí que ocorre. E falando do futuro da Coopert no Brasil, como é que você tem visto isso, dado que recentemente foi, então, concedido essa questão de explorarmos também mais o mercado, e agora sob o guarda-chuva da Coopert Brasil, os mercados da América do Sul. Então, como é que você vê esse futuro, esse horizonte, Gustavo? Essa expansão foi natural, a gente, pelo Brasil ser o maior mercado da América do Sul, a gente acabou, né, naturalmente assumindo essa liderança. Hoje, eu e Danilo tocamos a operação América do Sul, que a gente divide em 3 blocos, Brasil e Paraguai, Argentina, Uruguai e os países andinos. Então, esses são 3 blocos que fazem a nossa organização. E o futuro, claro, ele é bastante desafiador, mas, ao mesmo tempo, é um futuro que a gente vê brilhante, porque eu acho que nós estamos no caminho certo em investimentos em inovação, pesquisa, desenvolvimento, investindo em gente, né, em pessoas que entrem na nossa organização pela mesma missão, pela mesma causa, e a gente entender que cada vez mais o biológico vai ser importante
no mercado de proteção de plantas. A gente ainda é muito pequeno, quando a gente fala de proteção no Brasil, é um mercado de 20 bi de dólares, né? Mas o biológico participa de 6 a 7% em valor desse mercado, então veja o quanto ainda tem para crescer. Então esse futuro que nos anima, porque a gente crescer a nossa participação, crescer a nossa responsabilidade dentro desse segmento, que é muito importante, proteção de plantas, faz com que a nossa missão seja cada vez mais alcançada. Então, quanto maior for a Koppert no Brasil e no mundo, mais a gente vai estar ajudando a saúde das pessoas e do planeta. É assim que a gente mira o nosso norte, e eu acho que estamos no caminho certo. Claro que com a ajuda de parceiros, de pessoas, de clientes, enfim, ninguém faz nada sozinho, mas a construção, acho que a base do alicerce da avenida já está firmada. Excelente, muito obrigada então pela participação nesse nosso terceiro episódio da 4ª temporada aqui do nosso podcast. É excelente a gente conhecer mais, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal aqui dos nossos CEOs, diretores e presidentes sendo entrevistados. Muitíssimo obrigada e nos vemos em breve e até a próxima oportunidade, Gustavo. Eu que agradeço, Renata. Sucesso aí sempre, conte conosco. Obrigada e para você que nos viu e também nos ouviu, muitíssimo obrigada pela audiência e até o nosso próximo episódio.